Olá, queridos irmãos, que a paz, a luz e a serenidade do Mestre Jesus possa envolver-nos a todos neste momento, nesse instante, que distanciados fisicamente possamos nos sentir próximos pelas vibrações divinas, pelo amor divino que a todos nos alcança e que possa nos alcançar nesse instante. É com muita alegria que nós retomamos o nosso trabalho aqui junto à casa, junto ao Núcleo Espírita Alta de Souza, nossa casa querida, amada, que fica localizada no IPSEP, na cidade de Recife, Pernambuco. E nós distanciados fisicamente, mas muito ligados sempre, constantemente, na nossa casa, nos trabalhos, nas atividades, nas necessidades, e procurando cada um de nós fazer a nossa parte. Hoje estamos aqui para mais um estudo, mais uma reflexão à luz da doutrina espírita, e a nossa tarefa hoje, para que juntos possamos refletir, é na área da mediunidade. E o tema da nossa conversa de hoje é qualidade na prática mediúnica. E para nós iniciarmos as nossas reflexões, adentrarmos esse tema, nós convidamos a todos vocês para nos prepararmos, para nos vincularmos à equipe espiritual, aos benfeitores, aos nossos anjos de guarda, e a melhor forma da gente se vincular a eles é nos concentrando, é buscando mentalmente as vossas presenças, a presença desses benfeitores, através de uma oração, através de uma prece. E a nossa referência maior é Jesus. Então, vamos mentalizar Jesus? Jesus, amigo divino, estamos aqui nesse instante, felizes pela oportunidade, e queremos, Senhor, rogar a Tua misericórdia, a Tua proteção, o Teu amparo, para que a tarefa de hoje possa atender à vossa vontade e não à nossa. Que a temática de hoje, Senhor Jesus, possa ser conduzida pelos benfeitores espirituais de forma a proporcionar a todos que vão ouvir, que vão refletir sobre o tema proposto, possam se sentir contemplados e possam, Senhor, acalentar nas suas almas a vossa presença, o vosso amor infinito e a disposição para te servir, sempre, em todos os momentos. A proposta de hoje, Jesus, é pensarmos na melhor forma de servir-te através da mediunidade. Orienta-nos, Senhor Jesus, ampara-nos, conduz todos nós, para que nos sintamos agraciados, nos sintamos envolvidos por Ti e nos sintamos fortalecidos pelo Teu amor grandioso por todos nós. Fica conosco, Jesus, sempre. E assim, queridos irmãos, qualidade na prática mediúnica é a temática. Então, nós convidamos a todos vocês para a gente fazer uma reflexão já de início, como eu sempre gosto de, quando pego um tema, eu já reflito sobre o título e o que aquilo quer nos dizer. Então, duas coisas eu gostaria de iniciar chamando a atenção, né? Qualidade na prática
mediúnica. Primeiro, prática mediúnica. O que seria isso? O que é que nós entendemos por prática mediúnica? Segundo, né? Se está se falando aqui sobre qualidade na prática mediúnica, significa que nem toda prática mediúnica tem qualidade. E a proposta aqui nessa tarde é a gente verificar como é que é isso, né? O que a doutrina nos fala sobre essa questão. Então, nosso convite para a gente iniciar, né, as nossas reflexões de hoje. Então, o que seria prática mediúnica? Todos nós sabemos, já ouvimos falar de alguma forma sobre médium e mediunidade, né? Então, médium é a criatura, é a pessoa, é o indivíduo, sou eu, a pessoa. Mediunidade é a faculdade que eu possuo de possibilitar um intercâmbio entre o mundo material e o mundo imaterial, entre encarnados, entre desencarnados, entre as mentes que estão aqui no nosso mundo físico com as mentes pensantes que estão no mundo espiritual. Então, a pessoa que tem uma faculdade mediúnica que possibilita ser essa criatura, esse indivíduo que fica como uma ponte, fazendo a ponte. Do lado de cá, existem os encarnados interessados em ouvir. Do lado de lá, existem os interessados e necessitados, às vezes, de se fazerem ouvir. Como não tem assim, a facilidade, né, a sintonia ainda não é de forma, vamos dizer assim, ampla, né, a sintonia entre os desencarnados e os encarnados, então há necessidade de que exista essa ponte, alguém que faça a ponte, que facilite esse intercâmbio. Então, uma prática mediúnica é isso que nós estamos falando, termos um local, né, que deve ser um local adequado, preparado, naturalmente, que são as casas espíritas, os centros espíritas, onde esta prática, onde este exercício deve acontecer, e não em qualquer lugar, sem nenhum critério. Aí é que entra a questão da qualidade. Qualidade na prática mediúnica. Então, para que exista qualidade na prática mediúnica, para que exista um trabalho sério e seguro, há necessidade de se adotar alguns procedimentos. Lamentavelmente, ainda nos dias de hoje, né, com todo acesso, com todo o empenho dos estudiosos, dos pesquisadores que estão estudando sempre, ainda existem pessoas desinformadas e ainda há instituições que não cuidam, né, adequadamente dessa área, desse trabalho, né? Então, ainda existem instituições que recebem, que chegam a essas instituições, criaturas apresentando uma faculdade mediúnica ostensiva, que começa a falar sobre o que estão sentindo, estão vendo o espírito de forma constante, estão escutando de forma constante, às vezes é vontade de falar, e às vezes é vontade de escrever, e às vezes até ocorre mesmo manifestações, e aí essas pessoas chegam na casa espírita. Por quê? Porque a casa espírita é a instituição
especializada nessa temática. Eles não vão para um hospital, eles não vão procurar uma emergência, pelo menos não devem, porque lá não vão encontrar nenhuma resposta adequada a essa problemática. Então, busca a casa espírita e, lamentavelmente, a gente até os dias de hoje ainda nos deparamos com algumas instituições que recebem essas pessoas e entendem que o que elas precisam é trabalhar. E, no entendimento destas pessoas, trabalhar mediunicamente. Trabalhar mediunicamente é colocá-las num grupo mediúnico para o intercâmbio de imediato com os espíritos. E aí, queridos irmãos, a gente só lamenta, né? Só lamenta, porque não é por falta de conhecimento. Por quê? Há 160 anos, este ano de 2021, estamos completando 160 anos, comemorando inclusive essa data com muita alegria da divulgação dessa obra magistral, imprescindível na nossa vida como médio e laboradores da instituição espírita, do movimento espírita, da doutrina dos espíritos. Então, o livro dos médios, trazido pelo nosso querido codificador Allan Kardec, ele já vai nos alertar sobre isso na sua introdução. Sobre o quê? Sobre esses cuidados, sobre o zelo, sobre a atenção que nós devemos dar à faculdade mediúnica. E aí ele vai nos dizer nessa introdução que todos os dias a experiência nos traz a confirmação, a experiência dele. Ele falando do trabalho que ele vinha realizando, e ele diz que todos os dias tem a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Então, a ignorância, o não saber, o desconhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita leva muitas pessoas a se depararem com muitas dificuldades, com sofrimentos, com frustração, com desenganos, porque o médium por si só às vezes não tem, ele já procura ajuda porque ele sozinho não está sabendo lidar com aquilo que está acontecendo com ele, com as manifestações, com os fenômenos, com os sintomas mediúnicos, procura uma instituição. A instituição não é bem orientada, não é bem direcionada dentro dos postulados espíritas. E aí há os grandes problemas. E aí Kardec vai, na introdução, apresentando o livro dos médiuns, ele fala sobre isso e vai dizer que a nossa obra, ou seja, o livro dos médiuns, não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Então, todas as pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas, e nesse caso pode ser familiar, pode ser um amigo, pode ser um outro trabalhador da casa espírita, mas que estejam em condições de ver e de observar, ou aqueles que estejam interessados em saber um pouco mais. Então, essa obra se destina, Aí ele continua dizendo: dirigimos-nos aos que veem no espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade
e não fazem das comunicações com o mundo invisível, ou seja, esse intercâmbio que nós falávamos, um passatempo, uma distração, como foi lá no início, antes de Kardec se debruçar sobre os fenômenos, que naquele tempo tinham o objetivo de chamar a atenção, né? Então, quem se quiser fazer dos fenômenos espíritas um passatempo, está fora da proposta da doutrina espírita. De muitas dificuldades, continua Kardec, isso aqui eu pensei da introdução, são alguns trechos da introdução do Livro dos Médiuns. Se mostra inçada a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério e completo pode obviar. Então, que vai trazer as informações óbvias. Então, se não há um estudo sério, obviamente pode acontecer alguns percalços. Aí ele continua sobre a questão do objetivo da obra, guiar as pessoas, né, nas suas observações, assinalar-lhes obstáculos, ou seja, mostrar, pontuar os obstáculos que podem e hão necessariamente de encontrar, diz o nosso mestre codificador. Lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-la na maneira de cofabularem com os espíritos e indicar-lhes o meio de conseguirem boas comunicações, porque há más comunicações. Tal o círculo que temos de abranger sob pena de fazer um trabalho incompleto. Então, médium, em forma geral, todos somos. Faculdade mediúnica, todos nós possuímos. Uns de forma mais ostensiva, outros menos, né? E aí nós lembramos de uma alegoria usada certa vez por uma pessoa do movimento espírita, associando a faculdade mediúnica a uma janela. Então, cada pessoa, né, cada médium, tem a sua própria janela, uma maior, outra menor, uma mais estreita, outra mais larga. E como essa janela, ela é própria do médium, é ele que tem que cuidar, né, dessa janela. É ele que precisa estar atento, ele perceber aquela janela, o que ela lhe possibilita ver, o que é possível transitar através daquela janela, que é uma janela que nos põe de um lado para o outro, transpor, permite a entrada, permite também a saída. Então, aquela ponte, né? Aquela ponte que nós falávamos. Então, é preciso que nós compreendamos e saibamos a grande responsabilidade que nós possuímos diante desse trabalho, diante dessa prática mediúnica, né? E observamos já aí o quê? Que Kardec está nos chamando a atenção para os percalços. E é aí que toda a obra, né, o Livro dos Médiuns, vai nos apresentar informações bastante consistente, porque o trabalho de Kardec foi um trabalho muito criterioso, né? Só para a gente ter uma ideia, ele trabalhou com cerca de 900 ou mais de 900 instituições no mundo inteiro, não foi só em Paris que ele contou com médiuns, então ele distribuía com outras instituições que tinham também aquelas pessoas que eram considerados médiuns e médiuns responsáveis. Ele distribuía com essas instituições as mesmas perguntas, depois recebia essas respostas, colocava, né, catalogava, e aquelas que ele percebia que havia maior, as respostas eram mais coincidentes, ele considerava aquelas.
as outras ele descartava, e aquelas ele ia passar pelo crivo, pela análise dele, depois a equipe espiritual ainda, né, mesmo tendo ele estando trabalhando, sendo intuído, sendo orientado, mas a equipe espiritual depois também fazia essa revisão para só então ele utilizar, e é o que nós temos aí hoje, é resultado deste grande trabalho. Lembremos que na época de Kardec não existia e-mail, não existia zap, não existia nada da tecnologia que a gente tem hoje, né? Nem máquina de datilografar, né? Que é coisa de muito tempo atrás, mas nem isso existia. Até as canetas para escrever, não existiam essas canetas. Então, só para citar algumas das dificuldades que o nosso codificador enfrentou naquele tempo, de forma muito determinada e muito criteriosa, para a gente ter um resultado aí hoje que 160 anos depois é atualíssima, é importantíssima, é imprescindível. Qualquer pessoa que queira saber alguma coisa sobre mediunidade, sobre médium, sobre a comunicabilidade com o mundo espiritual, sobre a prática mediúnica, como deve acontecer, tem que passar pelo Livro dos Médiuns. Tem que primeiro conhecer o Livro dos Médiuns. Mas, além do Livro dos Médiuns, outras obras vieram, né? Tem toda a série André Luiz, muito rica sobre essa temática, todos os livros, né, da coleção de André Luiz, é muito, né, importante, vem nos esclarecer e tirar muitas dúvidas da prática mediúnica, como é que deve ocorrer, esses percalços, quando é que acontece, como é que se deve lidar com isso, e outras obras também, aí como esta que nós hoje estamos trazendo. Qualidade na prática mediúnica. Este livro, né, é este aqui, Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, essa obra ela é dividida basicamente em 3 partes. Né? Na primeira parte, e toda ela é composta de perguntas e de respostas, de esclarecimentos a respeito dessa questão mediúnica, da prática mediúnica. Então, ele é composto dessas 3 partes, todos de pergunta. Na primeira parte, os espíritos, de forma geral, né, assim, aqueles que estão responsáveis pelo trabalho, vão responder as perguntas, né, melhor corrigindo. Então, são feitas as perguntas e os espíritos respondem. Na segunda parte, as perguntas são feitas e Divaldo Pereira Franco responde, baseada na sua experiência e no trabalho desenvolvido na Mansão do Caminho, na instituição espírita e na área mediúnica, que Divaldo e esse projeto Manuel Filomeno de Miranda foi implantado. Né? E na terceira parte, as perguntas são respondidas, são feitas perguntas e elas são respondidas pelos integrantes, por aqueles que compõem o projeto, baseado também em experiência prática. Essa obra ela é muito rica, muito rica. Então, a sugestão é que quem quiser assim, se esclarecer um pouco mais, quem quiser saber qual a melhor forma de se doar, de se integrar num trabalho espírita, precisa conhecer também esta obra. Né? E aí essa questão da qualidade, muitas vezes as pessoas
questionam assim, qualidade é como se fosse, né, quando se fala em qualidade na prática, já associando a empresa, né, porque isso aí foi, inclusive, numa época em que as empresas estavam trabalhando muito em termos de qualidade. Mas a gente vai lembrar, né, que não é só nas empresas que precisa estar atento. Essa proposta, né, foi trazida pela mentora de Divaldo, Joana de Ângeles. Para eles, foi uma proposta para que eles pudessem implantar lá na Mansão do Caminho, nos trabalhos que eles estavam desenvolvendo lá, mediunicamente, e ela, naturalmente, como um espírito, né, do outro lado, se comunicando com o lado de cá, tendo Divaldo como a ponte, como a janela, como nós falamos. Então, a proposta de Joana, né, para o grupo, para que eles pudessem adotar essa ideia, que foi chamado de trilogia. Então, Joana sugeriu que o Grupo Espírita Redenção, da Mansão do Caminho, adotasse a trilogia espiritizar, qualificar e humanizar. É uma trilogia e que se reporta à trilogia da época de Kardec, da implantação da doutrina espírita, que falava também sobre a trilogia que nós vamos só confirmar aqui qual era: trabalho, solidariedade e tolerância, que Allan Kardec propôs essa trilogia, esse tripé para a codificação, para o trabalho espírita. Então, trabalho, solidariedade e tolerância foi a sugestão dele, que nós adotássemos, nós como espíritas, né? Então, para que se tenha, qual é o objetivo dessa questão da qualidade? E aí ela vai dizer lá que é para se alcançar resultados exitosos, para que se tenha bons êxitos, há necessidade de se adotar vamos dizer assim, esses critérios que vão levar o trabalho mediúnico, a reunião mediúnica, a resultados exitosos. É interessante, não é, a gente observar nessa obra, né, Qualidade na Prática Mediúnica, que nós apresentamos, uma fala de Divaldo, que ele vai dizer assim: para que nos tornemos espíritas, deveremos adotar a qualidade de uma pessoa de consciência, buscar a qualificação espírita e tentar saber realmente o que é o espiritismo. Então, saber o que é o espiritismo. Procurar melhorar as qualidades morais, sociais, familiares, as funcionais e as de trabalhador da casa espírita. Procurar melhorar as qualidades morais, sociais, familiares e a de trabalhador na casa espírita. É interessante, não é, reforçarmos que isso deve ser uma busca diária e constante, todos os dias, todos os tempos. E aí, aliás, diz ele, essa ideia de competência em oposição à pressuposição de que a boa vontade basta, aí ele vai dizer que isso lembra uma colocação de Goethe, o célebre poeta alemão, quando ele propôs que não há nada pior do que uma pessoa de boa vontade, sem conhecimento, pois atrapalha mais do que ajuda. Então, só boa vontade não é suficiente. É preciso uma capacitação. É disso que Kardec fala, é disso que Divaldo fala, é disso que Joana fala, e os demais, né, assim, aqueles bons amigos benfeitores
na doutrina dos espíritos que estão corroborando para o nosso melhor desenvolvimento. É interessante nós entendermos, queridos irmãos, que nós estamos aqui na Terra para nos aprimorarmos. Alguns de nós para resgatar alguma dívida, mas de forma geral, sendo médio ou não médio, de forma ostensiva, que tenha um compromisso, o objetivo principal de estarmos aqui é nos aperfeiçoarmos, é melhorarmos intimamente. A mediunidade é um instrumento, é uma faculdade, é uma oportunidade que nos é dada a mais para que alcancemos de forma mais adequada, que tenhamos melhor êxito nessa nossa reforma, nessa nossa transformação, tendo essa boa utilização. Então é responsabilidade nossa, de cada indivíduo, prestar bem atenção o que está fazendo da sua faculdade. Como é que ele está direcionando? Mas muitas vezes as pessoas reclamam que não estão numa mediúnica, não estão na prática mediúnica. Isso quando a casa estava aberta. Mas aquelas experiências daquele tempo servem para hoje, porque o pensamento é o mesmo. Ou seja, naquele tempo, a pessoa, né, numa casa bem orientada, tinha que passar, né, e tem que passar por uma fase de aperfeiçoamento, de conhecimento, como Kardec, como o Divaldo chama aqui a nossa atenção, para conhecer o espiritismo melhor. Tem pessoas que só sabem a questão mediúnica, tem outros que só sabem a parte social, mas é o espiritismo como um todo. Filosofia, ciência, religião, quais os postulados, qual é a proposta, quais são a fundamentação básica, né? Os princípios básicos da doutrina. Muita gente não desconhece, né? Muito tempo aí a gente escuta aqui e ali numa palestra do pessoal da FEB, da Federação Espírita Brasileira, mencionando sobre levantamentos que foram feitos e onde constataram que os espíritas, trabalhadores da instituição espírita, fizeram questionários fazendo perguntas não eram para pessoas que estavam frequentando, era para trabalhadores, para coordenadores de atividade da casa espírita, e tiveram a tristeza de receber as respostas mostrando a ignorância dos trabalhadores da casa espírita a respeito da codificação. Tanto é que foi lançada uma campanha, comece pelo princípio, para todas as casas espíritas. A FEB lançou essa campanha para que as casas espíritas aderissem e começassem a oferecer estudos sistematizados das obras básicas da codificação. Ter estudos de outras obras, ok, obras de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, outras obras, ok, mas primordialmente ter estudos das obras da codificação, conhecer, estudar, não é ler, estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Médiuns, estudar o Livro dos Espíritos, estudar a Gênesis, estudar o céu e o inferno, as obras básicas. E tem muitos, né, trabalhadores da casa espírita que não conhecem, já leram, mas não estudaram. E aqueles que estudam, quanto mais estudam, mais eles descobrem que ainda tem que estudar mais, porque não conseguiram no primeiro estudo perceber, identificar, observar alguns aspectos. Então, quem somos nós, não é, para nos arvorar de que eu já estudei, eu já fiz o curso, eu já estou pronto. Isso é apenas, queridos irmãos,
uma manifestação de alto orgulho, de alta vaidade, que é a chaga da nossa humanidade, de todos nós, ou seja, dos humanos, nós que estamos fazendo parte dessa humanidade. Então, é responsabilidade nossa. Nós, portadores da faculdade mediúnica, a tarefa nos é dada, o trabalho nos é dado. Então, antes de praticarmos, antes de nos colocarmos para uma prática mediúnica, temos que fazer algumas análises. Se a faculdade se apresenta de uma forma desajustada, intempestiva, vamos procurar a casa espírita para nos tratar. Porque na medida que nós nos melhoramos como pessoa, a nossa faculdade vai entrar num período de equilíbrio, de tranquilidade, nos proporcionando a possibilidade, se for o caso, de participarmos da prática mediúnica, como falamos lá no início, né? Então, é fundamental o médium ter conhecimento da doutrina espírita, os postulados, ele precisa ter conhecimento, ele precisa aceitar a comunicabilidade, aceitar a reencarnação, aceitar os ensinamentos de Jesus como proposta libertadora, né? Pluralidade dos mundos habitados, que são os princípios básicos da doutrina, né? Ter Deus como o Deus único, como criador de tudo, de todas as coisas. Então, ter isso, né? Ter o conhecimento, compreender, aceitar, e não, se ainda estamos questionando, não estamos ainda prontos para o exercício mediúnico com qualidade. Como nós falamos lá no início, existe prática mediúnica e prática mediúnica com qualidade. Nossa responsabilidade, como estou agora aqui lembrando. Então, se eu quero ter uma prática mediúnica com qualidade, eu preciso seguir as orientações da codificação, da obra, dos livros, das obras complementares que nos chamam a atenção, porque as consequências também estão lá. Eu posso fazer uso do meu livre-arbítrio e posso não dar nenhuma importância e achar que basta eu sintonizar com os espíritos, abrir a boca, falar, dizer o que eu penso, o que eu quero e deixar eles também falarem o que eles querem, que eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso, que eu sou só um instrumento e que, né, não tenho nenhuma responsabilidade. Lei do engano, né? Então, participar de grupo de estudos específicos sobre mediunidade. Participar de grupo de estudos sobre a doutrina espírita, participar de grupo de estudo específico sobre mediunidade. Preciso fazer um trabalho próprio e pessoal de me conhecer, de observar quais são as minhas ideias próprias, quais são os meus interesses próprios, com o que eu me afinizo. Eu preciso me conhecer, porque quando eu estiver em sintonia com outras mentes que pensam diferente de mim, eu ali tenho a certeza absoluta de que estou entrando em contato com outra mente, que aquilo não é meu, que aquilo não faz parte de mim, das minhas preferências. Eu preciso, dentro desse trabalho pessoal, eu preciso desenvolver a capacidade de asserenar a minha mente. Devo buscar um exercício de meditação, de concentração, de reduzir o movimento mental, de forma que, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, por quê? Porque a pessoa muito ansiosa, o pensamento dela tem uma rotação de 1000 por hora, né? Se a rotação adequada é 100, a dela é de 1000. Então, esta pessoa, ela precisa fazer um trabalho de reeducação mental,
buscar uma forma de asserenar a sua mente, para só então ela se colocar para o trabalho. Precisa cuidar disso, isso é um trabalho pessoal. Se empenhar na prática do bem, da caridade, de exercitar isso, de vivenciar a sensação, o como, a caridade no seu sentido real, no seu sentido amplo, como entendia Jesus, exercitando diariamente isso na nossa vivência diária, procurando ser benevolente, ser indulgente, exercitar o perdão nos nossos relacionamentos, da nossa conduta diária de todos os dias. Precisamos nos esforçar para fazermos a reforma íntima, deixar o homem velho, o homem a pessoa, né? Quando eu falo homem é o indivíduo, deixar para trás todos aqueles maus hábitos que adquirimos enquanto pessoas ignorantes, limitadas, inconsequentes que fomos, mas que no presente não nos permitamos mais isso. O espírita não deve mais se permitir a esse tipo de comportamento. Precisamos alimentar o desinteresse pessoal dentro do processo de doação, de dedicação à prática mediúnica, e não ficar pensar em ir para mediúnica para me receber benefício. Eu não estou bem, eu vou para mediúnica que é para eu melhorar. Eu estou precisando ir para mediúnica para ver se a minha vida melhora. Então isso é ter interesse pessoal, individual. Não está correto esse tipo de pensamento e nem esse tipo de postura. É doação. Dai de graça o que de graça recebemos. E a proposta divina é fazermos o bem, que uma mão faz, a outra não deve ver, que nós possamos fazer o bem de forma desinteressada. Devemos nos colocar realmente com extrema dedicação. Precisamos nos comprometer com o trabalho, nos comprometer em ajudar aqueles que venham a passar por nós, que nós venhamos a os encontrar. Então, antes da prática mediúnica, é fundamental, é imprescindível a capacitação, o preparo, que não se dá num dia, não se dá num mês. Cada um de nós, inclusive, tem um tempo, uns mais e outros menos. Mas uma dica que a gente, como disse lá Kardec na sua experiência, e nós também na nossa experiência na casa, é que quanto mais a gente vê uma pessoa ansiosa para ir para a prática mediúnica, menos ela está demonstrando que está pronta e preparada. Então, é preciso compreender o que eu vou fazer numa reunião mediúnica, o que o Pai espera de mim quando Ele me deu essa faculdade, o que eu planejei no plano espiritual para fazer aqui, qual é a minha necessidade de aqui me colocar para o trabalho, para essa proposta. Então, dentro dessa necessidade, né, compreendendo a importância das casas espíritas em ajudar o médium nessa sua caminhada e abrir os seus olhos para, muitas vezes, as coisas que ele não está enxergando, auxiliá-lo, apoiá-lo, dar a ele a segurança necessária para que ele siga essa sua trajetória como médium. A Federação Espírita Brasileira lançou um manual, né? Um opúsculo intitulado Organização e Funcionamento da Reunião Mediúnica. Além do que se tem, né? Tem o estudo mediúnico também, as apostilas da Federação Espírita Brasileira, para a gente fazer o estudo,
e ele lançou, eles perceberam a necessidade, baseada inclusive nesses levantamentos que eles fizeram, né? E aí eles lançaram esse manual, compreendendo, né, o que Kardec fala. E nós vamos trazer aqui mais uma fala de Kardec no Livro dos Médiuns, do capítulo 29, na questão 324. Kardec vai dizer o seguinte: as reuniões espíritas, reuniões práticas, né, oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Porque da prática mediúnica, nas reuniões, há esse intercâmbio, né? Os espíritos falam, né? Trocam as ideias, há a oportunidade de se trocar ideias, né? Então, observando, analisando, tudo isso é de grande proveito, né? E é interessante, já aí abrindo um parêntese sobre essa questão de tirar proveito, de entendermos que todas as lições, todas as comunicações, sejam de espíritos necessitados, sejam de espíritos amigos, seja de espíritos benfeitores, que nós participamos, que nós venhamos a participar e tomar parte, vamos tomar pessoalmente para nós, como aprendizado e como lição para nós mesmos, e não para os outros, né? E aí Kardec continua aqui nesse item. Mas, ele falou tudo isso, é de grande vantagem, porque permitir, por possibilitar tudo isso. Aí ele diz: mas, para que produzam todos os frutos desejáveis, essas reuniões requerem condições especiais, que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Então, a reunião mediúnica é uma reunião que deve ser específica, deve ter objetivo específico, e para que ela produza os resultados adequados, saudáveis, ela requer uma condição especialíssima, que aí o livro, a obra toda vai nos levar a observar, né? Então, só para a gente ter ideia aqui, o que fala esse manual, que é importante que as casas espíritas adotem e que os médiuns tomem conhecimento e procurem ver. Vamos encontrar, por exemplo, no capítulo 3 dessa obra, desse manual, né, falar sobre a organização da reunião mediúnica, como é que se deve organizar, quais são os critérios e quais são os objetivos, porque cada reunião mediúnica, ela precisa ter o seu objetivo. Prioritariamente, a reunião mediúnica tem como objetivo atender aos mais necessitados, né? Como um hospital de emergência para aqueles que estão mais necessitados de atendimento, de esclarecimento, a reunião mediúnica se presta. Mas a reunião mediúnica pode ser uma reunião de desobsessão, pode ser uma reunião de educação da faculdade mediúnica, só para o exercício, e nessas reuniões virão espíritos doentes, enfermos, necessitados, ignorantes que ainda não sabem da sua condição, né? E pode ser também reuniões mediúnicas de instrução, trazer instruções necessárias para todos nós, né? Então, é preciso ter um objetivo, toda reunião mediúnica. No capítulo 4 vai falar das reuniões sérias e instrutivas, porque a reunião mediúnica nem sempre ela pode ser séria nem instrutiva. Às vezes ela pode ser séria, mas não ser instrutiva. Se ela é instrutiva, com certeza ela é séria. Ou seja, é preciso, né, como diz Kardec, também nesse capítulo 29, ele diz que reunião séria é a que se pode aurir verdadeiro ensino. E que uma reunião só é verdadeiramente séria, diz ele,
quando cogita de coisas úteis. Então ela precisa ser útil, ter utilidade, e ter uma utilidade de forma coletiva e não particular. Então essa ideia de que vou para a reunião mediúnica para ter notícia dos meus entes queridos, quem sabe alguém da minha família, dar uma comunicação, não é? Então é preciso que haja o funcionamento da reunião, orientações aos integrantes da reunião mediúnica, tudo vai ser encontrado neste manual. E assim, de forma muito detalhada, muito clara, que dá para qualquer pessoa alcançar. Assim, queridos irmãos, deixamos aí o estímulo para o estudo, para quem se interessar um pouco mais, o alerta de Kardec, o alerta dos espíritos, para termos muito cuidado, muita responsabilidade, principalmente deste momento que estamos distanciados fisicamente da casa espírita. Nós médiuns temos mais responsabilidade ainda com a nossa faculdade. Então vamos estudar, vamos observar, vamos orar, vamos ter sempre a nossa mente bem ocupada, né, para que assim possamos dedicar-nos constantemente ao exercício mediúnico, que é um mandato, uma proposta divina para nós. Agradecendo a atenção de todos vocês, convidamos agora a todos para juntos agradecermos através da prece. Jesus, amigo divino, mestre de todas as horas, muito obrigada, Senhor, por mais este momento em que aqui podemos, Senhor, fazer essas reflexões, que elas possam nos ajudar na nossa caminhada, na nossa trajetória, e que a vossa luz nos guie sempre, de forma que possamos ser luzes nos momentos de escuridão, que possamos ser o apoio no momento de fragilidade dos nossos irmãos. Abençoa-nos, Senhor, nos ampara, nos fortalece e nos ilumina em todos os momentos da nossa caminhada, da nossa existência. Muita luz e muita paz para todos, e fé e confiança aos laboriosos médiuns. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre, Deus.